Certo, bom, eu já fui representante comercial, né? Já tive 2 empresas, mas a minha esposa sempre teve a imobiliária dela e me convidava para que eu fosse trabalhar com ela, né? Pós-pandemia, o mercado que eu trabalhava, ele não foi bem, e aí há 2 anos e alguns meses atrás eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário e foi uma paixão assim à primeira vista, né? Eu juntei o conhecimento que eu já tinha em lidar com pessoas, porque eu fazia treinamentos em atendimento, e conhecendo esse mercado não ficou tão difícil assim. Olha, o que eu acho mais interessante é você ter empreendimentos com diferenciais competitivos em relação aos seus concorrentes. Então teve um caso muito interessante de uma senhora em que ela buscava algo numa determinada região, mas eu mostrei para ela que financeiramente seria muito interessante ela investir numa outra, né? E ali eu mostrei exatamente os diferenciais competitivos de um produto da Fama, né, que é o Sunny Hall. E hoje eu também sou investidor. Então eu tenho produtos da Fama, então eu posso comprovar, mostrar matematicamente o quanto é interessante você investir principalmente no litoral pernambucano. Bom, empatia é um ponto muito interessante, né? Você conhecer o seu cliente, você saber as necessidades dele, por que ele quer comprar esse produto, né, antes dele investir. Porque muitos corretores hoje, né, até induzem o cliente a fazer conta de metro quadrado. E metro quadrado é a mesma coisa que você comprar um carro com opcionais e sem opcionais. Ambos vão te levar e vão te trazer. Mas devido aos diferenciais competitivos, é que tornam o metro quadrado mais caro ou não, tá? Então a gente desmistifica isso, né, e foca em outras coisas, como percentual de ocupação, valor de agregação do imóvel, né, de valorização. Então, depois que o cliente passa a entender isso, né, isso eu estou falando quando ele trata como um investimento. Quando ele trata isso como uma moradia, é algo totalmente diferente. A gente já estuda o entorno, ou seja, eu sempre tenho a política de mostrar primeiro o que ele vai ter de benefícios para depois falar sobre o empreendimento, né? Mas sempre tendo a empatia como ponto principal. Breno nos convidou para apresentar um empreendimento chamado Maré Alta, em Tamandaré. Ele levou todos nós da imobiliária para conhecer. Quando nós viemos de lá, já voltamos encantados. E a minha esposa falou, olha, eu quero uma unidade aqui. Então nós investimos na Fama e a partir daí eu posso dizer, eu sou o maior vendedor de unidades da Fama, do Maré Alta, né? Eu vendi 14 unidades lá. Então foi bem interessante isso, porque eu falava com muito entusiasmo, porque eu era investidor, eu tinha um empreendimento lá. Depois disso conhecemos o Sunny Hall, né? E aí uma outra oportunidade, apareceram algumas unidades à venda e também nós adquirimos um Sunny Hall, então já era segundo. Depois disso aí nós compramos um Artium, então nós somos o nosso terceiro empreendimento da Fama, né? E depois nós compramos um Sunset. Então, além de ser um entusiasta, de falar dos empreendimentos da Fama com propriedade, eu falo porque eu sou investidor. E o que é interessante é que eu falo para os meus clientes isso, e muitos dizem assim, poxa, bem interessante, tem alguma unidade próxima à sua? Eu tenho alguns amigos que moram no exterior, moram nos Estados Unidos, e eles investem aonde eu invisto, né? Porque eu posso ajudá-los em alguma necessidade. Então isso é muito interessante porque gera credibilidade. Primeiro, os diferenciais competitivos, como eu já falei. Segundo, a facilidade na aquisição, tá? Enquanto a grande maioria dos concorrentes montam uma tabela em que oferecem 50% de valores durante a obra, 50% com financiamento ou até maior, 60-40, 70-30, a Fama não. A Fama, a grande maioria dos seus empreendimentos, talvez até numa totalidade, 30% durante a obra e 70% para financiamento. Então o cliente já enxerga que ele precisa fazer um aporte menor para poder entrar no hall da Fama, né? Tendo os diferenciais competitivos como localização, placas solares, restaurantes, que isso é muito interessante, principalmente na praia, você ter um restaurante, porque ele quer rentabilizar através dos sites de divulgação. E muitos sites não aceitam se não tiver um restaurante. Então eu digo para ele, se você tiver um Fama, você vai conseguir divulgar o seu empreendimento em pelo menos 300 sites. Enquanto se você investir em outro, você não vai ter tanto sucesso assim. E aí depois a gente entra em conta de metro quadrado, a gente entra em conta da própria tabela, né? Seguridade, todos os empreendimentos Fama têm licença de construção,
Então o cliente diz assim, poxa, se você investiu inclusive e não tem qualquer dúvida quanto a isso, eu vou na sua. Então fica muito mais fácil você vender um Fama, porque tem todos esses diferenciais em relação aos seus concorrentes que facilita bastante no momento da aquisição. Uma satisfação imensa. Por quê? Eles guardam o book digital que eu envio e eles depois comparam, né? Nossa, mas está igualzinho do jeito que você me falou. Porque é muito ruim, às vezes você recebeu um acabamento que não é legal, né? Um material que não é legal. Então eles olham, apesar de receber todo o memorial descritivo do que ele vai receber no empreendimento dele, depois há essa comparação. Né? E é uma satisfação imensa, é um encantamento desde o momento que você recebe as chaves até o momento que você começa a lucrar com o seu empreendimento. E isso é interessante, até mesmo quando um cliente vem procurando qualquer outro produto no mercado. Né? Então nós mostramos esse produto que ele quis, falamos da propriedade de conhecer a região, e aí eventualmente nós levamos ele, você gostaria de conhecer o que eu tenho? Né? Então eu levo até ele lá, depois que nós fechamos o negócio eu digo para ele, olha, inclusive eu estou te dando uma diária para você conhecer aqui ou o Sunny ou o Maré Alta. Então depois que ele se hospeda no meu, ele diz assim, rapaz, eu gostei de ter feito a compra com você, mas eu acho que eu deveria ter investido num Fama. Porque a experiência é diferente. É igual você fazer um test drive. Né? Ele não consegue fazer um test drive de repente no empreendimento que ainda está em construção, é uma imaginação de como vai ficar. Mas depois que ele se hospeda no meu, ele pergunta, tem alguma unidade aí à venda? Isso é muito interessante. Eu posso dizer que a gente representa inúmeras empresas no mercado, mas a Fama ela me deu uma segurança maior. Né? Foi uma das primeiras que eu comecei a minha venda com Fama. Né? Depois é que eu fui vender outros, tive grandes satisfações em vender produtos com valores agregados até maior. Mas quando você consegue vender um Fama, é muito interessante porque é igual você vender um carro que você tem certeza que não vai quebrar. Entendeu? A gente nem entrou nessa seara, né? Mas receber um empreendimento na data hoje está sendo muito difícil e com a Fama isso não acontece. Porque ele tem um planejamento de começar toda a construção antecipadamente, de cumprir a data, de surpreender o cliente, né? E isso de experiência para investidor que pensa em investir numa segunda ou numa terceira vez, ele diz, poxa, eu vou continuar nessa linha. É igual você comprar um carro e você sempre trocar o carro, mas manter a sua montadora. É exatamente por aí. No processo é que a Fama sempre foi muito agressiva a ponto de não perder negócio. Às vezes a gente traz um cliente para fechar aqui, ele diz assim, olha, tá confortável o fluxo que você está me oferecendo, mas seria interessante se eu pudesse dividir a entrada em 2 vezes, por exemplo, ou eu reduzir um pouco a parcela. A gente não perde negócio. Eu acho muito interessante. Eu trago o cliente aqui, é uma satisfação. Às vezes você leva numa outra construtora e diz, não, olha, tem que ser do jeito que está aqui, eu não arredo o pé, não consigo modificar 1 centavo do que consta na tabela. Você fica reticente, já perdi vendas assim, né? E quando você vem para cá, não. Você diz, eu sei que eu vou fazer um bom negócio. E o encantamento do cliente é desde a hora da chegada, né? Vocês que são daqui sabem muito bem. Então o cliente é muito bem acolhido, ele sai daqui feliz. Eu nunca saí com um cliente daqui que ele dissesse assim, poxa, eu queria que fosse feito de uma forma diferente. Então isso é um ponto importante. E sobre o empreendimento que a gente vê de diferente neles, você não sentir falta de determinados itens de lazer. Né? Então, por exemplo, você está numa área alta, você diz assim, poxa, eu tenho lavanderia, eu tenho piscinas, eu tenho churrasqueira, o que está faltando? Eu tenho um mar na minha frente, né? Quando você não tem todos esses diferenciais, você tem a proximidade ou com a praia ou com o centro de porto. No caso aqui, eu acho que a Fama é uma empresa muito estratégica na escolha do seu terreno, né? O Artium mesmo aqui, né? Talvez ele não tenha tantos diferenciais competitivos quanto os outros que ele tem, mas ele tem uma localização fantástica, próximo a shopping, a faculdade, a aeroporto. Então, às vezes, o cliente também investe na localização, né? Então, sempre tem um empreendimento na localização super estratégica. O cliente, quando ele vê um empreendimento, nós mostramos o empreendimento para ele, falamos de localização, de itens de lazer, de uma série de coisas, mas realmente a roupagem, né? Você não olha para um prédio da Fama e vê o óbvio, né?
aquele prédio retangular com as janelas, de repente com algumas varandas, mas você vê ou algo cultural, ou como o Artium tem uma escultura na sua fachada, ou você tem um Avenue que você tem, né, as janelas que são totalmente diferentes, ou seja, aonde ele constrói, ele gosta de marcar de uma forma que a pessoa ao passar diz assim, poxa, esse aqui é um Fama. E isso eu acho super interessante. Né? Os arquitetos eles têm uma imaginação sensacional de estar misturando elementos, de trazendo coisas diferentes, para que você realmente diga, não, olha, eu não moro num prédio qualquer, eu moro num Fama. Isso eu acho sensacional. É um misto de coisas, né? Eu hoje consegui aumentar o meu patrimônio, né? Eu já estou no 7º investimento, onde mais da metade é Fama, né? E eu posso dizer que eu tive uma valorização muito grande do capital investido. Eu tenho um retorno muito bom com aluguéis. Eu, quando utilizo, às vezes eu fico até com um pouquinho de, poxa, eu não vou colocar para alugar dessa vez, não estou com tanta saudade de estar aqui, né? É um apego, uma coisa, eu gosto dos meus flats muito bonitinhos, né? Então, é uma satisfação muito grande você ter conseguido isso tudo com a ajuda da Fama. Porque a gente às vezes fica até aguardando qual será o próximo lançamento, Breno, porque se tiver alguma coisa bacana, eu vou me apertar ou vou vender alguma coisa e vou investir na Fama de novo. Então esse misto de emoções é fantástico.